Muito boa tarde, sejam bem-vindos à quarta das 6 sessões das conferências sobre liderança, promovidas no âmbito do Centro de Desenvolvimento de Liderança e do Sistema de Incentivos na Gestão Pública. O tema de hoje é a liderança em ambientes digitais e temos connosco o Rui Ribeiro, diretor-geral da IP Telecom e docente universitário. Muito obrigada, Dr. Rui Ribeiro, por ter aceito o nosso convite. Relembramos que podem utilizar o nosso chat para colocar as questões que vão ser respondidas no final da apresentação pelo Dr. Rui Ribeiro e a quem eu passo desde já a palavra. Muito boa tarde a todos. Claro. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite ao INA, para também estar aqui hoje a dar aquilo que é um contributo daquilo que são os meus conhecimentos dentro destas áreas de ambientes digitais. Conforme foi referido, eu sou diretor-geral da IP Telecom, uma empresa do Grupo Infraestruturas de Portugal e, portanto, também uma empresa 100% de capitais públicos, portanto, dentro da esfera do setor empresarial do Estado. E depois também tenho uma vida académica, sou docente universitário já há alguns anos em si, e onde uma das minhas áreas de investigação também são estas áreas digitais, de transformação digital e modelos de negócio associados ao mundo digital. Hoje venho-vos falar do que é isto, mundo digital, e inclusivamente procurar fazer algumas pontes mais na parte final para o que é que isso tem de implicações também para as áreas da administração pública, para os governos, quer centrais, quer locais. Bom, em termos iniciais, dar-vos aqui um pequeno enquadramento. Neste processo e neste nosso dia-a-dia, dentro daquilo que assistimos diariamente, aquilo que vemos é que todo e qualquer toque, atividade que nós façamos, temos a tecnologia na palma das nossas mãos, temos a procura de estarmos ligados, temos a nossa ida ao banco. Hoje, certamente, a quantidade de vezes que vamos fisicamente a uma agência bancária é obviamente e muito mais reduzida do que aquilo que é a nossa ida ao banco online ou mesmo nas nossas aplicações móveis. Quantos de vós, e não quero dizer que seja positivo ou não, quando se levantam, a primeira coisa que fazem é ligarem o telemóvel ou verem se têm mensagens no telemóvel. E, portanto, muito daquilo que hoje em dia vemos dentro das nossas vidas particulares, como também dentro das organizações, quer, neste caso, do setor público, quer também do setor privado, aquilo que nós vemos é que tudo isto mexe e gira à volta de sistemas de informação, que não são tecnologias de informação apenas, falarei um pouco mais à frente disso, mas cada vez mais nós estamos a interagir digitalmente dentro da nossa vida, quer pessoal, quer profissional. Aquilo que a tecnologia nos tem trazido, acima de tudo, é a eficiência dos nossos processos, das nossas atividades. Okay? Isto é, aquilo que hoje nós fazemos, vou chamar nas 24 horas do dia, é muito mais do que aquilo que fazíamos há 10 ou 20 anos atrás. Precisamente porque temos tecnologia na palma das nossas mãos, porque dentro da nossa organização temos tecnologias que nos aceleram muito das nossas atividades e automatizam inclusivamente. Ora, neste sentido, dar-vos aqui uma referência do Stephen Hawking, um físico bastante conhecido, falecido há relativamente pouco tempo, que nos refere precisamente esta frase. Isto é, que o mundo mudou muito mais nestes últimos 100 anos do que em todos os outros séculos da história. Okay? Isto é,
o mundo mudou não por razões políticas ou económicas, mas por razões tecnológicas. Ora, é precisamente este fenómeno que eu hoje também vos quero aqui trazer, um bocadinho trazer o passado mais recente daquilo que é a evolução tecnológica e do que é que isso nos permite do ponto de vista do dia-a-dia e também dar-vos um pouco aquilo que é a visão da estruturação e das organizações do ponto de vista de futuro, de forma a ganhar quer eficiência, quer eficácia em si. Mas não se esqueçam, dentro daquilo que é o dia de 24 horas, hoje vocês certamente fazem muito mais do que faziam há 10 ou 20 anos atrás, precisamente porque têm capacidades tecnológicas disponíveis para acelerar muito dessas atividades. Dentro deste enquadramento, basta perceber aquilo que não existia há 10 anos atrás, nomeadamente ao nível de empregos. Aquilo que é hoje uma profissão muito reconhecida e muito procurada, que é o piloto de drones, nomeadamente para áreas quer de manutenção, como vemos aí nessa imagem, quer do ponto de vista do setor agroalimentar, por exemplo. Hoje é uma profissão muito procurada. Há 10 anos atrás, provavelmente, alguns dos nossos filhos, ou mesmo nós mesmos, andávamos a brincar com drones no jardim. Okay? Hoje, isso é uma profissão do ponto de vista prático. Aquilo que são soluções ou programadores de soluções móveis, quer Android, quer iOS, portanto Apples ou Googles, são aquilo que são as soluções muito procuradas ou técnicos muito procurados, porque tudo hoje também tem mobilidade aplicacional. Aquilo que há 10 anos não existia, que era o condutor de Ubers, e que provavelmente vai ser a profissão mais rápida a passar entre nós. Porque provavelmente daqui a 10 anos, com os carros autónomos, também o condutor, o famoso Uber driver, provavelmente também vai deixar de existir. Portanto, este é um exemplo daquilo que é uma profissão que apareceu com o mundo digital e desaparece por causa do mundo digital. Okay? Portanto, este é também um fenómeno muito interessante a acompanhar nos próximos tempos em si. Aquilo que é o chamado negócio das redes sociais, isto é, a forma como interagimos com quem nos rodeia, com o conceito das redes e, obviamente, a forma como as próprias organizações públicas e privadas interagem como meio de comunicação e de relação com os seus clientes ou cidadãos em si. Vamos falar mais à frente da importância dos dados e aquilo que é a função do cientista de dados que nos vai permitir, obviamente, apoiar em tomadas de decisão. Soluções ou profissões nas áreas de experiência dos utilizadores. Experiência de utilização. Já não é só e apenas a questão do interface das aplicações, é também a forma como interagimos em todo o processo, quer físico, quer digital, dentro e dando uma mesma experiência aos nossos utilizadores em si. Fenómenos como a realidade aumentada ou a realidade virtual, em muitas áreas e muitos setores de atividade, mesmo dentro da administração pública, são fenómenos cada vez mais em crescendo também. Um outro aspecto importante, que é a necessidade daquilo que são empregos cada vez mais procurados de saber otimizar as nossas plataformas para estar, vou-lhe chamar, e de uma forma muito simplificada, na primeira página do Google. 90% ou mais de 90% das pessoas não passam para a segunda página do Google. Isto é, ou as organizações conseguem estar nas primeiras páginas de procura do Google, ou então vão ser esquecidas. E, portanto, este fenómeno, ou este especialista tecnológico de como saber posicionar com as palavras-chave os próprios sites dentro do Google são aspectos importantes. Cada vez mais aquilo que são as produções de podcasts ou videocasts estão também a crescer. Este é também um fenómeno interessante de modelos e que afetam, por exemplo, modelos televisivos, de produtoras televisivas, porque há muito mais
podcasts e muito mais videocasts, isto é, as pessoas estão a consumir mais conteúdos não televisivos e mais de conceitos mais, vou-lhe chamar, mais, são profissionais, mas mais dirigidos e mais especializados, e essa é também uma das áreas. A telemedicina, hoje, inclusivamente em Portugal, pode-se fazer operações remotamente, né? Pode-se analisar remotamente taques e fazer relatórios de taques, raio-x, mesmo estando fora do país. Estou-vos a falar de um caso que conheço particularmente na IP Telecom, bem como alguns de vós podem ver diretamente os vossos taques e raio-x no vosso próprio telemóvel. Isto dentro de algumas soluções que existem. Aquilo que são soluções cloud, fala-se muito das soluções cloud, elas de facto são críticas e transformadoras muito daquilo que é a tecnologia hoje das organizações e, portanto, aquilo que é uma nova filosofia de arquiteturas tecnológicas capazes de escalar e de aumentar e diminuir, no limite, aquilo que são as necessidades de recursos. Não é? Hoje estamos aqui quase mais de 250 pessoas neste momento e, portanto, o aumentar e diminuir recursos de servidores tecnológicos dentro desta plataforma cloud. Estamos a utilizar uma plataforma na cloud que se chama Zoom, é um exemplo disso mesmo. E depois aquilo que é a forma como muitas vezes as organizações, mesmo públicas, podem utilizar o chamado, não sei se é um epifenómeno ou não, mas dos chamados influencers, isto é, utilizar pessoas que angariaram outros dentro da sua rede para os influenciar, para dar a conhecer produtos, serviços, o que quer que seja, independentemente de serem mais de consumo ou mais de serviços públicos em si. Portanto, isto são exemplos muito simples, há muitos mais exemplos daquilo que são empregos que não existiam há 10 anos atrás e que hoje têm, de facto, uma influência brutal na vida do dia-a-dia, do mercado empresarial, do mercado da administração pública. Isto é, são necessidades que as organizações hoje têm e que há 10 anos atrás, ou mais, não teriam sequer. Okay? E, portanto, isto para vos dar uma lógica, e o meu objetivo com este conteúdo é dar-vos uma lógica de como em 10 anos muito mudou e muito rapidamente. Pois é. E, portanto, isto muda por causa da famosa transformação digital, não é? E dentro daquilo que é o conceito, não é da máquina de escrever, e a transformação digital, aquilo que eu vos quero passar é que a transformação digital não é só escrever, mas tem um processo contínuo. E a primeira mensagem que eu vos quero dar e fazer nota é que a transformação digital não é a digitalização do papel. Okay? Indo um bocadinho mais atrás, nos anos 90, aquilo que vivemos, de uma forma simplificada, foi a vinda para, vou chamar, para o comum cidadão da tecnologia. Isto é, da tecnologia digital. E, portanto, aquilo que assistimos foi a passagem da máquina de escrever para o computador, para processadores de texto, não é? Ou, conforme está aí em termos exemplificativos, daquilo que nos operadores de telecomunicações passámos a ter as comunicações não por via rádio analógico, mas por via rádio digital e de comunicações digitais. Isto é, passámos a falar em zeros e uns, quase direi em bit e byte, e eu não quero criar aqui demasiados conceitos tecnológicos, mas esse foi o primeiro processo. E, portanto, isto foi a nossa vida nos anos 90, o aparecimento da internet, o crescimento do conceito de internet e de negócios associados à internet, mas onde depois se verificou que muito não estava por fazer do ponto de vista das organizações e, portanto, passámos para um processo de mudança onde muitas organizações passaram para aquilo que era a digitalização do tal papel.
ok? E certamente muitos de vós passaram por algo que não é a transformação digital, que foi esta digitalização do papel. Muitas vezes, e de uma forma muito simplista, existem vários outros processos, mas de uma forma muito simplista, aquilo que assistimos foi a passagem, por exemplo, em gestores documentais, onde as pessoas passavam e recebiam o expediente, por exemplo, numa organização, faziam o scan, colocavam dentro da aplicação do gestor documental, passavam para o colega do departamento de compras ou financeiro, o que quer que seja. Esse colega do departamento financeiro, aquilo que fazia era imprimir o papel, fazia o despacho à mão, assinava e mandava, fazia o scan outra vez, colocava dentro fazia upload do ficheiro para dentro da aplicação e assim aparecia. Isto é, na realidade, muito daquilo que se passou com esta fase de mudança, que na realidade não foi mais do que utilizar computadores e aplicações, as pessoas passaram inclusivamente a ter 2 ou 3 vezes mais trabalho do que aquilo que tinham. Okay? E, portanto, aqui, nós chegamos a esta fase e que começamos a ouvir, de facto, naquilo que é a transformação digital. A transformação digital é, de facto, mudar o processo implementado para garantir que quando, neste caso, e voltando ao exemplo do gestor documental, quando um documento entra no fluxo digital, ele não sai. E, portanto, todos nós garantimos que fazemos os despachos online, fazemos as assinaturas online, digitais, etc. E, portanto, não andamos para o digital, físico, físico, digital, etc. E, portanto, aquilo que é transformação digital é, de facto, mudar o processo, potenciando a tecnologia disponível para garantir que, desde o ponto inicial até o ponto final, todo o processo é concluído, é feito dentro do mundo digital, automatizando muitas dessas tarefas, okay? Acelerando muito dos processos de comunicação. E este é uma vantagem, obviamente, de quando olhamos para os processos da organização e percebemos que eu, com a tecnologia de hoje, consigo fazer muito mais e consigo otimizar muito mais a minha organização para alcançar aquele fim bem como outros. E, portanto, o desafio agora é o que é que vem a seguir. O que vem a seguir, estamos a assistir já naquilo que são organizações como a Amazon, a Facebook, Google ou a Apple, muito mais à frente, numa perspectiva de, vou-lhe chamar, potenciar claramente aquilo que é a sua infraestrutura, aquilo que é o seu know-how, porque eles já transformaram tudo aquilo que era, já tudo dentro daquelas organizações é digital. Tá bem? Portanto, esse é o patamar. Nós, vou chamar, dentro das organizações portuguesas, nomeadamente na administração pública, ainda estamos a transformar muito estes processos para garantir melhores eficiências internas. Ora, quando nós estamos a transformar o nosso processo, aquilo que estamos para um mundo digital, aquilo que nós estamos a fazer é passar um mundo do papel, chamado do conteúdo físico, para um mundo digital. Isto é, aquilo que nós estamos e começamos a produzir são dados. Ora, eu deixo aqui esta capa e esta frase-chavão, que é, de facto, os dados são o novo petróleo das organizações. Aquelas organizações que souberem trabalhar esses dados são aquelas que vão ter vantagens competitivas. E também na administração pública isto é crítico. Reparem, do ponto de vista concorrencial, a todos os efeitos, o país, Portugal, está em concorrência direta com outros países, quer da União Europeia, quer outros do ponto de vista do mercado global. E quanto melhor souber analisar aquilo que são os seus dados, os seus e dos outros, mais vantagem competitiva tem naquilo que são os processos de decisão. E por isso é importante entendermos o que é esta fase e esta hierarquia quando nós estamos a produzir dados. E quando nós estamos a produzir dados, nós estamos
a receber dados de todo, das aplicações do gestor documental, dos sites, das operações que temos dentro das nossas organizações, das atividades de licenciamento dos nossos cidadãos, utentes, quer que sejam clientes, depende da atividade em que cada organismo esteja. Isto é, nós estamos a interagir. E tudo aquilo que nós temos em digital, passamos a ter dados. Acima de tudo, as coisas deixam de ser desconhecidas. Okay? E, portanto, se nós conseguimos agregar dados, vamos criar valor. Isto é, vamos começar a criar informação. Eu passo a ter mais informação sobre aquilo que se está a passar e a atuar operacionalmente. E, portanto, quando estamos a falar de dados transformados em informação, nós estamos a atuar operacionalmente ou taticamente. Okay? E passamos esta informação que ao longo do tempo, não é? E, portanto, eu a informação atuo imediatamente à medida que eu tenho o dado, daquilo que se está a passar no site, na compra, o que quer que seja, e atuo imediatamente. Ao longo do tempo, aquilo que eu vou entender é conhecimento. Isto é, eu passo e transformo informação que eu vou adquirindo ao longo do tempo e passo a ter um conhecimento. Isto é, passamos a ter suporte à decisão estratégica dentro das organizações. Okay? Eu passei, com base no histórico, a conhecer aquilo que é o comportamento, quer da minha organização, quer dos serviços que eu presto, quer dos produtos que eu vendo, quer dos meus clientes, cidadãos, utentes, em si. Okay? E aquilo que é o último patamar é quando nós introduzimos inteligência artificial neste cenário, aquilo que nós vamos começar é a procurar antecipar o futuro. Isto é, entramos no mundo da sabedoria. Ora, isto sempre se fez. Desde os romanos, no comerciante da feira que andava a vender os seus cabritos, né, e que ia diariamente percebendo quem é que eram os seus clientes e passado 10 anos entendia quem é que eram os seus clientes e depois até oferecia mais umas galinhas aos seus clientes, isto é, procurava antecipar, mas demorava no limite uma vida inteira até ele chegar à sabedoria. Muitas vezes nós até dizemos que os nossos avós as pessoas mais idosas têm muita sabedoria, precisamente porque adquiriram toda esta lógica de conhecimento com base nos dados que foram adquirindo ao longo do tempo, isto é, da sua vida. A diferença é que o digital faz tudo isto em tempo real. Okay? O caso mais extremo, vou chamar mais conhecido, é o próprio Facebook, né, que inclusive agora anda aí uma polémica associada a isso, é que nós fazemos toda esta lógica de interação dos dados, aquilo que os utilizadores estão a ver no site, quanto tempo é que estão a ver no site, quais é que são os sites que estão a consultar em paralelo àquilo que andaram a fazer. Para quê? Para eu conseguir interagir diretamente e antecipar inclusivamente aquilo que os utilizadores necessitam e na altura que precisam. Reparem, chega-se ao cúmulo como a Amazon, quando nós fazemos aquisições, aqui em Portugal não há, a Amazon ainda não está muito implantada, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a Amazon tem a capacidade de perceber aquilo que são os processos de compra de um cliente e 2 dias antes daquilo que é a tendência, é quase dizer, ele vai precisar de café daqui a 2 dias, a Amazon, 2 dias antes, está a colocar café à porta de casa das pessoas. Okay? Isto é, esta análise comportamental é aquilo que nos vai fazer comportamental de clientes e comportamental da própria organização, é aquilo que nos vai fazer potenciar muito mais o posicionamento e o nosso serviço enquanto empresa ou organização que queremos que alcance determinada liderança e nível de satisfação e qualidade perante o seu mercado. Okay? E este é um aspecto importante, é o tempo real. O que o digital nos traz é tempo real. Okay? Dar-vos um pequeno exemplo daquilo que foi uma transformação massiva
dos dados. Esta é a Maratona de Nova Iorque. É um dos sonhos que eu tenho enquanto corredor claramente amador, o qual já fiz 3 maratonas, mas esta é a minha maratona de sonho. Olhando a Maratona de Nova Iorque noutra perspectiva, imaginem o que é a quantidade de sensores, de dados que que todos estes corredores, infelizmente este ano não foi possível, esperemos que no próximo ano seja possível, estão a produzir antes da prova, durante a prova e depois da prova. Okay? Desde os GPS, desde as inscrições, desde das compras que fizeram, desde todo o pacote de serviços associado. Aquilo que acontece é que estes dados permitiram, inclusivamente no início deste século, que 2 organizações como a Nike e a Apple se juntassem e hoje sejam líderes mundiais nos seus setores de atividade. Okay? Aquilo que a Nike e a Apple fizeram, que não eram líderes nem no mundo digital, nem no mundo do vestuário e equipamentos desportivos, foi juntarem-se, trabalharem dados, perceberem e entenderem de facto este mundo digital e trabalharem as suas comunidades. E hoje a Nike é a marca líder, quer de vendas, quer de reconhecimento de marca no setor desportivo, e a Apple, só para ter uma ideia, a Apple vende mais relógios num trimestre do que toda a indústria relojoeira suíça. Okay? Portanto, este é um fenómeno onde as empresas, com os dados, conseguem perceber e testar modelos, arriscar modelos, corrigir modelos de negócio associados a dados. Okay? E, portanto, hoje, só para ter uma ideia, com aquela Fitness Plus, a Apple está a posicionar-se como um dos maiores providers de dados de saúde. Eu que tenho aqui um iWatch, eu estou a produzir dados sobre a minha saúde diretamente para o meu relógio e estou, na realidade, vou-lhe chamar já agarrado à Apple, e posso mais tarde, e hoje em dia, inclusivamente eletrocardiogramas, estes equipamentos tiram, e portanto eu passo a poder transmitir, por exemplo, informação aos meus médicos, não é? Sobre aquilo que foi a minha vida de saúde em si. Onde é que estão os dados? Na Apple. Quem é que potencia estes dados, sabendo hábitos de consumo, etc? A Apple. Okay? Isto é, uma organização como a Apple não é apenas e só uma empresa tecnológica, é uma empresa de dados. Okay? E este conceito é um exemplo muito simples daquilo que se pode fazer e transformar, obviamente, dados em negócio, em serviço, em qualidade e soluções para clientes, cidadãos, etc. Okay? Para um país, inclusivamente. Isto é, o mundo mudou muito mais radicalmente, inclusivamente este ano aceleramos violentamente nesta transformação. Muitos de vós certamente estão em casa, em teletrabalho, a consumirem e a produzirem muitos mais dados do que em fevereiro deste ano. Não é? E, portanto, o mundo foi mudando digitalmente, a forma como nós interagimos e nos relacionamos é muito mais digital. Não é? Ainda há pouco estava ainda antes de começar, estava aqui na preparação e na discussão com o INA, que agradavelmente me convidou para estar aqui hoje, e estavam precisamente a perceber e a discutir que hoje fazem estes eventos para todo um país, inclusivamente internacional, com
portugueses lá fora, precisamente que estão a assistir diretamente a este tipo de eventos. Okay? Portanto, o alcance do digital nesta tipologia de eventos, que há um ano provavelmente era numa sala em Lisboa, no Porto, em Évora, o que quer que seja, que estava específica a 4 paredes, o mundo digital mudou e as pessoas nestes 9 meses entenderam que de facto o digital potencia, abre portas, abre oportunidades mais do que as fecha. Okay? Resta perceber como é que podemos, vou chamar, navegar nesta onda, e esse é o desafio. Ora, virando esta temática para o nosso enquadramento mais da administração pública. Há aqui este conceito da e-sociedade, ou da sociedade eletrónica, okay? Ou da sociedade de informação, como lhe queremos chamar. Aquilo que almejamos é, obviamente, e que temos uma visão, é de termos uma melhor sociedade. Esta melhor sociedade implica, neste mundo mais digital, teletrabalho, que hoje acabamos por ser forçados em muitos casos. Estamos a fazer muito mais lazer eletrónico, não é? Nem que seja nas próprias redes sociais do que há um ano, há 2 anos, há 10 anos atrás. Okay? A fazer cada vez mais compras online. Percebemos, e certamente todos percebem que mesmo esperando que voltemos ao normal, o processo e o hábito de compra mudou, porque percebemos que podemos comprar à distância de um clique e não é um problema, pelo contrário, é confortável, dá-nos qualidade de serviço, ganhamos tempo, o tempo de deslocarmos às lojas é substituído por um clique no botão em casa ou no telemóvel, em qualquer local. A educação hoje é eletrónica, quer no ensino básico, quer no universitário, muitas das aulas são hoje dadas via Zoom, como estamos aqui a fazer. O negócio entre empresas e das empresas para o mercado é cada vez mais eletrónico. E, portanto, chegamos ao ponto crítico para nós, que é como é que nós criamos melhor governo. Okay? Como é que nós conseguimos estruturar o chamado e-government para o mercado, de forma a garantir uma agilidade de processos e naquilo que é a relação com os cidadãos, com as empresas, isto é, com um ecossistema global, bem como com os próprios funcionários públicos, okay? Ou funcionários que estejam dentro do setor empresarial do Estado. Não é? Eu tenho uma visão muito pragmática deste setor do governo. Eu vejo, de facto, que Portugal, como um todo, está a concorrer com outros países. Os concelhos estão a concorrer entre si. As freguesias, no limite, estão a concorrer entre si. Porque se nós, numa freguesia, prestamos um mau serviço ao freguês, certamente ele vai viver para a freguesia vizinha, no limite. A empresa não se instala dentro daquela freguesia e assim sucessivamente. Isto é, este conceito de concorrência, mesmo no setor público, aquilo que nós queremos é, a nível de Portugal, trazer e potenciar a capacidade de empresas, de criação de emprego, de riqueza, e isso só é possível se nós, enquanto Portugal, conseguimos atrair empresas, quer empreendedores nacionais, quer empresas estrangeiras para investirem em Portugal. Ora, dar-vos aqui uma resenha histórica das 4 fases da transformação digital, portanto, o DX é Digital Transformation, que Portugal passou e está a passar. Nos longínquos anos 90, houve os primeiros passos, aquilo que eu antes também vos falei, daquilo que foi consciência digital. Isto é, os computadores passaram a estar instalados na nossa secretária, passámos a ter processadores de texto à nossa frente. As primeiras iniciativas
do Estado, como o Infocid, alguns de vós eventualmente se recordam, para dar as informações básicas e orientar o cidadão, não é? Isso passou-se. Naquilo que foi uma segunda etapa, que foi começar a interligar serviços, na altura, a Direção-Geral de Impostos, a Segurança Social Direta, isto é, os vários serviços, os vários organismos começarem a pouco e pouco a falarem entre si. E depois, quando começámos, a partir de 2010, mais ou menos, a olhar para fora. Okay? Isto é, a olhar para o cidadão e perceber que o cidadão, tal como no mercado empresarial, o cidadão ou o cliente está no centro daquilo que é o nosso serviço. Okay? E, portanto, aquilo que foram os primeiros passos das medidas Simplex, não é? Foi passar, quase direi, o conceito da loja de cidadão para o mundo digital e passámos a entrar e a focar, de facto, na importância que é o servir o cidadão. Hoje vivemos numa fase em que estamos a mudar a sociedade, o mundo digital, né? E hoje Portugal tem um portal de entrada denominado É-Portugal, onde o objetivo aqui é garantir que os vários serviços muito mais facilmente possam ser integrados e o cidadão saiba, eu tenho ali um ponto de entrada, um ponto de interação, bem como quem queira investir em Portugal, e a título de exemplo, o Portugal Site Selection, que é um site simples da AECEP, mas que é um primeiro passo para quem quer investir em Portugal, dê os seus primeiros passos para garantir e ter uma visão de onde pode investir, quais é que são as acessibilidades, por exemplo, quer de infraestruturas tecnológicas, quer do ponto de vista de polos industriais, mobilidade, etc. E, portanto, a pouco e pouco, também estas áreas do e-government têm vindo a fazer exatamente aquilo que são os processos de transformação digital que víamos lá atrás. Okay? Isto é, a pouco e pouco, nós estamos a mudar processos, não é? E direi que nas duas fases anteriores da interligação de organismos e serviços orientados ao cidadão, estávamos muito na digitalização, em muitas situações. Hoje estamos, de facto, a sustentar aquilo que são processos de transformação efetiva utilizando as tecnologias de hoje. Okay? Isto é, aquilo que mudámos foi a filosofia do cidadão ir ao departamento A, depois vai ao departamento B e vai ao departamento C, porque o seu processo precisava de atividades desses departamentos. Isto é, vou chamar que antigamente, para não dizer hoje, o cidadão, quando queria ver as suas situações resolvidas, e todos nós, enquanto cidadãos deste país, também certamente sofremos destas situações, tínhamos que ser nós a ir às várias áreas, quando, na realidade, a nossa interação é com uma entidade que se chama Estado. Okay? E, portanto, o processo de transformação que hoje procuramos cada vez mais investir é, de facto, garantir que eu, quando inicio um processo, quase direi, de licenciamento numa entidade, ele passa por todos os organismos, sem o cidadão ter, no limite, necessidade de se deslocar a esses vários departamentos. E, portanto, é quase dizer, vai à Câmara, vai à Agência do Ambiente, vai à licença de outro organismo, etc. Isto é, tem todos os pareceres, mas interage num único ponto. E isto é fundamental que nós entendamos também aquilo que é, vou-te chamar de uma forma simples e, obviamente, também nossa, que é sermos o cidadão. Aquilo que desejamos é que o Estado nos trate tal como uma empresa em que queremos ver a nossa situação resolvida e não precisamos de andar a bater à porta de várias capelinhas. E este é o processo que estamos aqui a organizar. Ora, ainda há muito para fazer. Este é o índice económico que saiu, salvo erro, em julho deste ano, económico da sociedade digital da União Europeia, e ali está a média. Portugal está aqui. Isto é,
há aqui um aspecto importante, é que, de facto, os serviços públicos nacionais estão bastante avançados versus, inclusivamente, à média nacional. Mas existe muito para fazer, nomeadamente na requalificação das pessoas, okay? Bem como naquilo que é o uso de tecnologia, daquilo que é a tecnologia e de serviços de internet. Ora, aquilo que quero dizer aqui é que há muito trabalho a fazer, mas não é por estarmos bem posicionados nos serviços públicos digitais que devemos descansar, porque os outros vão avançar no limite bastante rápido e é isso que temos que perceber. Temos que perceber que a requalificação, em particular, é um aspecto fundamental e dou aqui um louvar ao investimento e ao esforço que o próprio INA faz e vai fazer, inclusive com vários programas nesta área digital para os quadros da administração pública. E para isso nós temos que estudar e analisar aquilo que são os melhores. Nós devemos nivelar por cima e não por baixo. E, portanto, dentro daquilo que são os melhores países do ponto de vista de e-government, dados das Nações Unidas deste ano, no último estudo que eles fazem, todos os anos eles fazem esta análise de benchmarking e é isto que nos garante essa otimização. A Dinamarca é hoje líder mundial. Okay? Dar-vos nota que alguns destes projetos, inclusivamente o da morada única digital, que hoje a AMA, em conjunto com a IP Telecom também, que apoiou nesse projeto, mas a AMA disponibilizou e começou a arrancar aquilo que é o conceito da morada única digital, legalmente estruturado. A Dinamarca já o tem há alguns anos. E, portanto, tem aqui uma base de experiência em si. Mas tem N projetos, convido-vos a irem ao digitaldenmark.dk, que é, de facto, um exemplo daquilo que é o conjunto de serviços que um país mais pequeno que nós, que são 4.800.000 habitantes, salvo erro, tem daquilo que é o processo digital deles. A Coreia do Sul é outro país que há muitos anos constantemente está neste ranking 5, em particular das Nações Unidas, e também um país com muita história do mundo digital e que é um verdadeiro caso de sucesso digital da Europa, que é a Estónia, onde o cidadão, vou-lhe chamar, é um cidadão físico e digital ao mesmo tempo em si. É um caso, deixo-vos aqui 3 casos que são benchmarks interessantes. Mas como é que nós vamos fazer isto? Com 2 aspectos importantes, e o tempo está a escassear e, portanto, eu vou acelerar. Acima de tudo, as organizações têm de entender o que é o seu negócio, em termos de organização pública, e o que é a sua tecnologia, ou a tecnologia que dispõe hoje em si. O desafio é como é que eu crio uma estratégia digital para a minha organização. Eu tenho que analisar estruturadamente, eu tenho que definir uma estratégia, um plano para os próximos 4, 5 anos, okay? De como é que eu operacionalmente vou potenciar, que experiências de utilização é que eu vou dar aos meus utilizadores, quer sejam externos, quer sejam internos à minha organização, e que serviços é que eu posso transformar, criar, potenciar ou, no limite, retirar. Okay? E, obviamente, a tecnologia e os aceleradores de inovação estão aqui embebidos. Não é? Isto é, a minha estratégia digital vai, obviamente, depender daquilo que são as tecnologias de hoje, não é? E antecipar aquilo que são as tecnologias do amanhã. Que tecnologias são essas e que têm, de facto, um grande impacto e vão ter, de facto, um grande impacto naquilo que são as organizações e a forma como nós interagimos com a tecnologia e com as organizações? A cibersegurança é crítica. Honra seja feita também ao CNCS e ao Gabinete Nacional de Segurança e à própria Estratégia Nacional de Cibersegurança, que está a fazer um excelente trabalho a esse nível para Portugal. Okay? Mas isto é um trabalho longo, pesado e onde, obviamente, vou chamar a segurança de informação, muitas vezes anda mais rápido, vou chamar o prevaricador, do que as próprias organizações. E, portanto, este trabalho
tem que ser muito constante e muito real diretamente. O conceito da sensorização é também um aspecto importante. Já várias organizações, e nomeadamente municípios, trabalham conceitos ligados a smart cities, portanto, cidades inteligentes, precisamente porque passam a ter os tais dados para poderem decidir melhor. Se vocês olharem, e eu olho para os meus filhos, vocês vão perceber que os vossos filhos, hoje eu tenho os meus filhos e as minhas filhas a falarem com a Alexa, com a Siri diretamente, não é? A jogarem já com gestos. Isto vai ser daqui a 10, 20 anos, a forma como as pessoas, a população ativa vai estar a interagir com as aplicações. Portanto, nós a pouco e pouco temos que nos estar a preparar para isso. A robótica, obviamente, a automação, os sistemas cognitivos, isto é, a inteligência artificial, é claro que vai potenciar, vou chamar a tal lógica da sabedoria que há pouco estávamos a falar. A impressão 3D é um fenómeno que vai mudar radicalmente alguns setores de atividade económica, da logística, da indústria. Dar-vos um pequeno exemplo só para exemplificar. As empresas, imaginem, eu não queria dizer nomes, mas imaginem uma empresa que vende móveis. Não é? Hoje tem toda a logística da fábrica até à loja e da loja até vossas casas. A probabilidade que isso vá mudar daqui a 10 anos é tão grande como vocês poderem, tal como imprimem uma folha de papel em vossa casa, vocês poderem, no limite, imprimirem a vossa sala de estar, a vossa mesa da sala, as cadeiras da sala, imprimirem. Isto é, as empresas das indústrias vão passar e vão se transformar em empresas de hardware para empresas de software. Isto é, vocês vão ao site, compram a mesa ou a cadeira, descarregam o ficheiro e imprimem em casa. Okay? Portanto, vejam o que é que vai mudar logisticamente e do ponto de vista industrial aqui. Por fim, uma tecnologia que vai mudar também e pode afetar muito aquilo que é os próprios Estados, chama-se blockchain. Porque esta tecnologia permite garantir efetivamente transações e comprovar que aquelas transações utilizaram. Não quero assustar, mas a título de exemplo, eu passo, e quando estou a comprar uma casa, em que hoje vou ao registro de notariados, vou ao banco, etc., e faço essas transações todas, e tenho pessoas que garantem que aquelas transações existiram, esta tecnologia permite-me eu fazer uma transação com alguém e garantir que essa transação está publicamente disponível, que aquela transação de facto ocorreu. Okay? Portanto, há aqui uma lógica de distribuidores, reguladores, que pode mudar radicalmente de um dia para o outro. Portanto, eu direi que aqui os Estados devem antecipar e, no limite, criar as suas cadeias blockchain, a título de exemplo. Isto só é possível porque existe uma coisa que se chama cloud. A cloud dá-nos capacidade de processamento, de escalar a nível global, sem coisa que nas nossas organizações isso seria impossível de todo acedermos a esta tecnologia de ponta em si. Isto é, a cloud acelerou também estas velocidades. E, portanto, estes são os temas e, por isso, deixo a cada um de vocês o desafio mãos à obra, ou neste caso ao BTO Byte, e coloquei propositadamente 2 crianças nesta imagem, porque é com elas que devemos começar, porque são elas que daqui a 10, 20 anos serão a população ativa deste país e serão elas que vão estar a usar a tecnologia, são elas que vão estar a potenciar aquilo que pode ser o país e a administração pública, a economia nacional e a competitividade do país. Não queria antes despedir-me sem vos deixar aqui uma frase de alguém que eu admiro bastante em termos de liderança e de investigação na área de liderança, que é o Ken Blanchard, e onde eu adaptei, obviamente, a liderança digital, neste caso, não se serve dos outros, mas serve os outros, e neste caso, no caso da administração pública, obviamente, o cidadão, o país. Muito obrigado, estão aí os meus contactos, e agora deixo aqui um espaço
para conversa, para questões, dúvidas em si. Okay. Temos algumas perguntas, Dr. Rui. Muito obrigada pela partilha desta apresentação, do seu conhecimento e experiência. Por me ter alongado ligeiramente. Mas acho que ainda temos espaço para as perguntas que nos foram colocadas através do chat. Uma delas é um dos nossos participantes que diz que a transformação digital existe já na administração pública, mas que por vezes as vias intermédias são um entrave para avançar, e o que ele questiona é que meios sugere ou dados pode fornecer para comover, entre aspas, a implementação efetiva da transformação digital. Olha, a transformação digital, e esse é um dos temas que eu me debato bastante, começa nos líderes. Okay? Nenhuma organização é capaz de se transformar se não tiver lideranças capazes também de liderar digitalmente. E este é um desafio que é, e vou chamar, o estereótipo da administração pública, perdoem-me, eu também sou do setor público, como sabem. O estereótipo da administração pública é: eu sempre fiz assim, sempre funcionou assim, porque é que eu hei de mudar? A realidade é que o mundo mudou, o mundo digital está aí, a velocidade das coisas é diferente. E um líder de uma organização, quer seja chefia de topo, intermédia, de equipas, ela tem que ter esta sensibilidade. E quando eu há pouco falava de requalificação dos recursos humanos, falo a todos os níveis, a começar nos líderes. Okay? Quase direi desde o Presidente da República ao Primeiro-Ministro, têm que estar sensíveis e têm que entender o impacto que a tecnologia e que o mundo digital pode ter nas suas organizações, e esta capacidade de investimento, obviamente, é crítica. Outra questão que vai um bocadinho na sequência desta e mais concreta é como liderar em contexto digital quando se observa uma resistência continuada e reiterada tanto por parte de colegas como das próprias chefias. Formar. Reparem, também, mais uma vez, um estereótipo, e eu tenho excelentes experiências na administração pública e tenho também péssimas experiências na administração pública. É como tudo, vou-lhe chamar. O importante aqui é, antes de mais, qualquer organização ter aquilo que é uma visão para si, enquanto organização. Estes processos, e aquilo que se está a passar é que estes processos digitais de transformação são de facto muito rápidos, e isto acarreta uma mudança, e quando existem mudanças, obviamente existem resistências. E portanto, se não conseguirmos comunicar bem, estruturar bem aquilo que é a visão e fazer de facto um plano concreto e assumir que existem erros, e temos aqui os corrigir. Não é? Definir um plano com indicadores de facto de gestão, porque gerir é medir. É importante garantir que isso vai passando. As pessoas, e não é preciso dar saltos grandes. Isto é como uma lógica bola de neve. Nós vamos fazendo pequenas mudanças e a máquina vai percebendo. As pessoas, algumas que estavam desconfiadas, que podem ir adaptando-se, no limite vão existir pessoas que estão fora disto, e há que assumir também isso. Okay? Isto é, agora as organizações vão continuar, as pessoas, reparem, eu estou hoje, sou diretor-geral da IP Telecom, amanhã não sou, a organização vai continuar. A única coisa que eu quero garantir é que deixo o máximo esta organização preparada para dar continuidade e, no limite, até fazerem melhor do que eu fiz quando eu sair. Acima de tudo, eu quero garantir que a máquina e a velocidade desta empresa, quando eu sair, seja muito superior àquela quando eu entrei. E este é um aspecto importante. No meio disto, obviamente, há pessoas que vão sair, não se adaptam, porque já não estão aí, já no limite assumem, eu já tenho 60 anos, já não estou para me chatear, quero ir para a minha vida, 65, quer que seja. Acontece,
é a vida natural das pessoas e no limite deram tanto às organizações que assim tem que ser. Reparem, eu próprio já fiz isso a colegas que deram tanto, 40 anos de casa, e dizem, pá, não me ponha a fazer isso, esqueça, foram fazer outras coisas, até à sua reforma, deram tanto, e tenho casos que me orgulho de facto de olhar para eles e perceber aquilo que fizeram, mesmo fora do mundo digital. Uhum. O promover os níveis de literacia digital passa apenas pela formação? Direi que é 80% é motivação, 20% formação. Quem não está motivado, quem não tem a atitude, não é? E obviamente esta lógica da motivação e atitude também depende de quem está a motivar a própria organização, de quem está a liderar equipas. Não é? Isto é, mas 80% é esta parte, isto é, ou temos a atitude certa, ou encaramos a mudança como oportunidades e não como problemas. E estamos nestas conferências sobre liderança. Não sei se já falaram disso, mas uma das técnicas que os líderes têm que fazer, e individualmente todos nós temos que fazer, é, perante um problema, temos que pensar em 2 ou mais soluções. Quando alguém me entra no meu gabinete e me diz, estamos com um problema, eu digo, podes fechar a porta, entras quando me deres pelo menos duas alternativas ou 2 potenciais soluções. Isto é, isto obriga a lógicas de pôr também responsabilização dentro das próprias pessoas. Uma organização só mexe se todos contribuírem. E o inverso também acontece. Isto é, nós não podemos ter líderes, vou chamar, que concentrem tudo, que concentrem todos os processos de decisão, porque cá em baixo é uma desresponsabilização a seguir. Isto é, quando temos alguém que diz sou eu é que decido, não é? Quem está dentro dessas equipas vai dizer o que é que eu vou fazer? Vou apresentar o problema, não vou apresentar soluções. Portanto, é este tema. E, obviamente, os 20% de formação, obviamente. As pessoas não nascem ensinadas, vão evoluindo dentro da sua base de conhecimentos. Muito bem. Doutor Rui, para terminar, porque já não temos muito mais tempo, mas que mensagem positiva deixaria para as lideranças e quais os principais desafios que têm que enfrentar em termos estratégicos e operacionais perante uma sociedade e a transformação digital? Pensem, os líderes, que são cidadãos de Portugal. E pensem o que é que gostariam de ser enquanto portugueses num mundo em 2030, hoje. E aquilo que podem contribuir dentro das suas organizações. Se todos fizermos a nossa parte, certamente, no final, Portugal vai sair melhor, vai sair mais eficiente, acima de tudo, mais competitivo, porque existe concorrência de 300 e tal países, já que é no mundo, não é? E, portanto, é isso que precisamos. Cada líder deve perceber que está numa passagem de funções, tem um tempo e que a organização vai continuar. E, portanto, nós na área pública estamos e devemos estar como um espírito de missão de alavancar e potenciar. E temos que fazer o nosso serviço e obviamente, é aquilo que está aqui, que é a liderança não se serve dos outros, serve os outros. E esta é a mensagem. Muito bem, parece uma mensagem bastante desafiante para a mensagem final. Nós estamos mesmo a terminar, mas antes de terminar, queria apenas relembrar aos nossos participantes que esta sessão, tal como as outras anteriores que temos feito das conferências sobre liderança, vai estar disponível no nosso canal de YouTube da Inovação AP e que amanhã realiza-se já
uma outra conferência às 15 horas sobre liderança da valorização das pessoas, que será apresentada por Maria João Neves, diretora da Direção de Serviços de Desenvolvimento de Competências do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Uma vez mais agradecer a disponibilidade e a partilha de conhecimento do Dr. Rui Ribeiro, desejar umas boas festas. Boas festas para todos vós também e muito obrigado também pelo convite que me endereçaram mais uma vez. Muito obrigada e uma boa tarde a todos e até uma próxima sessão. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigado.